Olá, eu sou Camila Barkoski e aqui eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrimento. Bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo sobre por que estamos sempre com fome? Afinal, o que é a fome? Será que existe só um tipo de fome? Será que realmente existe só o tipo de fome física, que é o que todo mundo conhece? Aquela fome quando você pensa, tô com fome, tô morrendo de fome, que é aquele vazio que a gente sente, aquela fraqueza, aquela tontura, aquele desânimo, acordar com fome ou dormir com fome. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já sentiu essa fome. Mas será que só esse tipo de fome que existe? Aqui nesse vídeo hoje nós vamos falar de pelo menos 9 tipos de fomes que estão sendo estudados e descobertos pela ciência. Eu vou começar pela primeira, que é essa que eu já falei, que todo mundo já conhece, que é a fome do corpo, né? É a fome do estômago. É quando a gente passa algumas horas sem ingerir alimentos, seja sólidos ou líquidos, e o nosso corpo, o nosso cérebro começa a mandar informações, sintomas de fome, né? Como eu falei, pode ser uma tontura, pode ser uma dor de cabeça, pode ser aquela sensação de vazio, que está faltando algo. Essa é a fome física, é a fome fisiológica, é a fome do estômago, né? Que é a que normalmente todo mundo sente. Embora aqui tem pessoas, né? E eu acredito que eu também já passei por isso, que a gente nem sabe mais quando a gente tá comendo muito, comendo tipo a cada meia hora, comendo uma hora, né? A gente nem sabe mais o que é essa fome física, porque nem dá tempo do nosso corpo mandar, né, pro nosso cérebro dizendo, olha, estamos com fome, porque a gente tá comendo toda hora, né? E não é só questão isso tipo de estar acima do peso. Pessoas magras também fazem isso. Comem muito pouco, né? A gente chama vai beliscando a comida, ou seja, tipo, come pouquinho, né, várias vezes ao dia, né, então nem dá tempo do corpo sentir fome, né, por isso que eu sempre estou frisando nisso, conheça o seu corpo, observe, se estude, né, você é a pessoa mais importante da sua vida, se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Não espere outra pessoa cuidar de você, se cuide primeiro. Afinal, eu posso até dizer para você que uma outra pessoa só vai conseguir te ajudar, te cuidar, te mimar, se você fizer isso por você primeiro. Se você demonstra que você é ali, que você não se ama, que qualquer coisa para você serve, seja alimento, seja qualquer coisa, como que vai chegar, né, a outra pessoa e vai dizer, não, olha, isso aqui é melhor para você, você tem que saber, né? Então, eu sempre prezo muito pela independência, né? Começa aí pela independência do autocuidado, a independência do seu emocional, a independência de você saber selecionar, né, os seus alimentos, principalmente. O segundo tipo de fome é a fome dos olhos, né? É quando você vê um prato muito bem apresentado, né? Por exemplo, eu amo comer sushi. Então, quando eu vejo aquele prato de sushi ali bem organizado, bem, né, bonito, parece que a fome dá nos olhos, não é nem no estômago da gente, é uma fome dos olhos. Essa é a fome que a gente sente prazer ligado com a comida, né, com os olhos. Você, para quem gosta de ver um macarrão ali bem preparado, sei lá, um pão bem feito, né, qualquer comida que você goste, que você olha que ela foi bem feita, é um prazer com os olhos, né, é a fome dos olhos que a gente chama. Tem também a fome do nariz, que é quando você sente aquele cheirinho, né? Principalmente, eu gosto de café também. Aí você sente aquele cheiro de café pela manhã. Ai, que delícia, né? Muita gente ama. Você acordar e tá sendo aquele cafezinho passado, aquele cafezinho feito, aquele cheirinho de café pronto. Nossa, é uma delícia. Essa é a fome do nariz. Ou você sente o cheiro da comida da sua mãe, né?
aquela carne de panela que ela faz, aquele arroz, feijão, que eu também amo, né? Eu sempre digo, né? Na casa dos meus pais, todo dia tem feijão e arroz, gente. Feijão e arroz, né? E aqui eu quase nem como porque não é que nem o feijão de lá, né? Mas enfim, sentir o cheiro de uma comida que você gosta, né? Sentir o cheiro de algo que te remete a alguma coisa e te faz sentir essa fome do nariz, né? A quarta é a fome da boca, né? Mas é a fome aquela que a necessidade de estar mastigando algo, né? É uma fome, é a fome da boca, né? Você sempre tá, tipo, como eu falei, sempre sentindo a necessidade de ter algo na boca e mastigando, né? Por isso que você vê, tipo, gente que mastiga muito chiclete, ou tá sempre com bala na boca, ou tá sempre tomando alguma coisa, enfim, ou beliscando uma bolachinha, uma coisinha ali. Essa é a fome da boca, de você ter algo, né? A sensação de sempre ter algo na boca, uma bala, um chiclete, uma coisinha ali, né? Temos também a fome, essa primeiro eu pensei, como assim? Fome do ouvido? Que isso? Mas aí depois eu entendi. Essa fome do ouvido, ela está ligada com o barulho dos alimentos, né? Sabe quando você abre aquele pacote de pipoca, aquele pacote de salgadinho e faz aquele barulhinho? Ou quando você compra um pão e aquele barulhinho de você abrir o pão, ou de uma bolachinha, ou de você botar a comida no prato. Sabe esse barulhinho? Essa é a fome do ouvido. Se você já ouviu falar no ASMR, né? Que é um tipo de... que está ligado às sensações do ouvido, que você pode ter arrepio, né, calafrio, uma sensação de prazer e relaxamento só ouvir alguns tipos de som. No ASMR existem infinitas, né, tipos de som. Tem muitos ASMRs que são de comida. Se você procurar aí na internet, você vai achar vários. Tem gente que se sente relaxado ouvindo o som, né, da mastigação, comendo ali, e o alimento não importa, é o som, sabe? Essa é a fome do ouvido. Eu vi que tem muitos SMRs com isso e eu vejo que tem muitas pessoas que gostam, se sentem relaxados com isso, né? O microfone fica bem perto e a pessoa, tipo, escuta só o som da mastigação, sabe? De morder determinados alimentos ou a pessoa tomando algum líquido, né? Essa é a fome do ouvido, que ela é preenchida com o prazer de ouvir o som da mastigação e algum determinado alimento. A sexta, e eu acho que é a que mais, assim, eu ia dizer mais importante, mas eu acho que é a que mais confunde as pessoas e é a que mais, se não conhece, prejudica o processo de emagrecimento, né? Porque o nosso objetivo aqui é o quê? É emagrecer, né? É estar se sentindo cada dia mais bonita, cada dia mais saudável, cada dia mais feliz, né? Você sair aí do seu jeans 48 para o seu 38, né? Então, para mim, no meu processo de emagrecimento, no meu processo de emagrecer meus 40 quilos, para mim foi fundamental entender esse tipo de fome, né? A sexta tipo de fome. Para mim foi assim, eu falei, caraca, isso faz total sentido na minha vida. Que é qual? É a fome do coração, muito chamada também de fome emocional. O que é a fome emocional? Eu digo assim, sabe aquela comida que você come e você sente que a comida te abraça? Que a comida te traz um conforto, né? Pode ser um pão, pode ser um bolo, por exemplo, né? Comidas também que nos remetem a memórias. Por exemplo, você vê ali um bolo de milho, né? E aí você quer comer aquele bolo de milho porque ele te remete a uma memória que era sua vó que fazia aquele bolo. Então você quer comer o bolo não porque você tá com fome, mas porque você quer reviver aquele momento, né? Então, né, reflita aí na sua vida quais fomes emocionais você tá tendo. Por exemplo, uma coisa que dá pra gente associar com a fome emocional é você comer sempre as mesmas coisas, né? E que não sejam saudáveis, né?
por exemplo, na casa dos meus pais, a gente nunca comia, não tinha o hábito, né, de comer ovos de manhã, por exemplo, né? Era muito raro. Era como eu falei, era sempre pão. Então, por muitos anos, o meu café da manhã, na minha cabeça, tinha que ser, observem só, tinha que ser, porque eu não conhecia outro jeito. E aquilo ali era tão gostoso. Gente, que coisa mais gostosa você pegar um pão de manhã fresquinho, passar uma manteiguinha ali, fazer um cafezinho preto ou um cafezinho com leite e comer. Gente, é uma delícia! Uma geleia, um queijinho, é uma delícia. Então, para mim, na minha cabeça, né, era aquilo ali que existia. Então, para mim, o café da manhã tinha que ter pão. Era pão e café, né? Então, isso também me remetia a um comer emocional, porque estava ligado, né? Está ligado com a casa dos meus pais, que é também o que eles sempre comiam. Então, é uma delícia, né? E minha mãe faz pão e é uma delícia, né? Minha mãe faz pão muito bem. E o meu pai também, né? Meu pai faz pão, sabe aqueles pão batido que você bate com a colher, assim? O que a minha mãe faz é aqueles pão sovado que você mistura lá e você fica lá, sei lá quantas horas sovando aquele pão ali, e aí você sova o pão, e aí depois você bota no forno, e aí esquenta, daí o pão cresce, aí você bota assar, é todo um ritual, né? Minha mãe faz esses aí. E é uma delícia, né? Mãe, saudade do seu pão. Tô aqui quase um ano sem comer seu pão, viu? E o meu pai também faz, e eu amo também, o meu pai faz aquele pão batido com milho, com umas farinhas diferentes. E aí é o pão batido, é aquele retinho assim, eu acho que, não sei se tem que deixar crescer, mas enfim, você assa e é um pão quadradão, assim, é numa forma grande, fica aquele pão quadradão assim. E só de pensar me dá água na boca. Ainda mais pensar com uma manteiga e com um cafezinho, uma geleia. Minha mãe fazia geleia também. No Rio Grande do Sul a gente chama de chimia, né? De abóbora, de uva, de mamão. Inventam, né? Tudo que é coisa. E eu amo. Minha preferida de infância era com abóbora. Nossa, pão com geleia de abóbora era assim o que eu mais amava. Mas enfim, então sabe essa fome emocional que, por exemplo, se eu visse hoje, né, aquele pão de forma, aquele quadradão, de quem que eu ia lembrar? Do meu pai, e eu ia querer comer. Mas talvez eu nem tivesse com fome, mas o fato de eu querer comer aquilo ali vai me lembrar memórias afetivas. E às vezes, gente, isso é muito inconsciente. Eu nem me dava conta disso. Então, como é importante a gente se conhecer, como é importante a gente estudar, né, no nosso processo, estudar aquilo que a gente quer. E da mesma forma que, se eu ver aqueles pão, acho que é pão sovado que chama, eu vou lembrar da minha mãe. Quando eu ver um pão sovado, eu vou lembrar da minha mãe, porque a minha mãe faz, entende? Então, todas essas coisas é muito importante a gente observar o nosso comer emocional e identificar quando é um comer emocional e quando é o comer da fome do estômago, né? Então, muitas vezes, o que leva uma pessoa num processo aí de ganho de peso, ela tá se sentindo triste, né? Ela tá se sentindo, ela brigou com alguém, ela tá passando por um momento difícil na vida dela. Então, o que ela vai buscar? Inconscientemente, essas memórias afetivas relacionada a emoções normalmente positivas, né? Então é aquilo que eu falei da comida que abraça. É quando você tá triste, né? Aconteceu alguma coisa na sua vida, que nem eu falei, você chegou cansado do trabalho, né? E aí você fala aquela frase: "Ah, mas eu mereço comer uma pizza hoje". Quem não ama pizza, né? Amo. Ah, mas eu mereço comer uma pizza hoje. Mereço comer um fast food, tomar uma coquinha normal. Eu mereço isso, eu mereço aquilo, né? Essa fome, né, é a fome emocional, ligada com o prazer de comer determinado alimento que traz o prazer imediato. E o nosso cérebro sabe quais são as comidas que mais trazem o prazer imediato. São comidas com muito açúcar e muita gordura, né? Então é uma coisa, né, lá no cérebro da gente. Você vai ingerir muito açúcar, né? Vai tomar uma coca ali que, né,
enfim, ou comer uma coisa, uma batata frita, um pastel, né? Você vai sentir um prazer, você vai sentir uma satisfação, só que ela é imediata e ela passa. Ou seja, então você vai comer, ela vai trazer um alívio imediato para o seu sofrimento, mas ela não vai resolver os seus problemas, né? E assim, eu acho que às vezes, assim, eu sinto isso porque eu sou humana, né? Mas qual que é a diferença hoje e a diferença quando eu estava muito acima do meu peso? Porque hoje eu consigo identificar, eu aprendi e eu penso, opa, né? Tô triste, tô assim, tô assado, né? Fome emocional. E aí eu aprendi umas técnicas, entende? E aprendi umas técnicas, umas jogadas, uma ferramenta para driblar essa fome emocional aí. Porque imagina, eu sou ser humano. Óbvio que há momentos na minha vida em que eu vou ficar triste, vai acontecer alguma coisa, então, né, pode ser que venha essa fome emocional, né, sentir aquele abraço, né, como eu falei, aquela comida que abraça. Então, é muito importante ter ferramentas para você, tipo, desviou, veio a fome emocional, você desvia, né, e eu falei alguma delas, né, por exemplo, uma das coisas que eu faço é você estar sempre hidratado. Sempre tome água, tome ali os seus 3 litros de água, pelo menos por dia. Porque isso vai, como eu falei, se você tomar bastante água, tiver sempre com o seu corpo hidratado, é bem mais difícil, você já dificulta aí de você, né, sentir mais fome. Né? Então, assim, então, Camila, só se eu tomar água o dia inteiro, eu não vou mais sentir fome, eu não vou mais ficar triste. Não, como eu falei, gente, são várias coisas. Para mim, me manter hidratada é uma coisa que funciona, né? Como eu falei no vídeo da importância da água, você é hidratado, teu estômago vai funcionar, teu cérebro vai funcionar, você tá mais animado. Então, são técnicas, ferramentas, são pequenas mudanças, no seu dia a dia, nos seus hábitos, que ao longo prazo vai fazer uma grande diferença, né? Como eu falei, ninguém engorda 5 quilos, 10, 20, 30 ou 40 em uma semana, em um ano. É um processo de anos, né? Então, como que se você ganhou esse peso ao longo dos anos, como que você vai querer emagrecer em um mês? Entende? É um processo que leva tempo, paciência, até você aprender, você estudar o seu corpo, você se conhecer e se reconhecer. Isso é muito importante. Temos também a fome da mente, que é quando a mente da gente fala: você deveria comer isso, você deveria comer agora. Ou aquela história do comer de 3 em 3 horas, ou sei lá, menos ainda. E a nossa mente fica ali: você deveria comer, depois você vai estar com fome. Como antes de sair de casa. É a fome da mente, né? Como eu falei. E uma coisa muito importante que eu queria falar aqui sobre a fome da mente é que não adianta você ter o melhor nutricionista do mundo, não adianta você ter o melhor personal do mundo, né? O seu professor de educação física pode ser o melhor do mundo se você estiver brigando com a sua mente sobre isso, né? Então, você tem ali seu nutricionista, porque muitas pessoas têm o melhor nutricionista, já tem o nutricionista, já faz aula com o personal ou já faz academia, mas a pessoa não emagrece porque ela tá brigando com a mente dela, é uma briga interna. Então, qual que é a principal coisa a ser feita? É você trabalhar a sua mente. Você emagrecer na sua mente, trabalhar a sua mentalidade, aprender técnicas, ferramentas, né, que vão te auxiliar nesse processo. O nutricionista é extremamente importante, o personal, o professor de educação física, todos esses profissionais da área da saúde são extremamente importantes. Mas como é que eles vão conseguir ajudar você se você tá ali brigando com a sua mente, né? Vocês estão guerreando. Que, por exemplo, no meu processo de emagrecimento, eu já procurei e fui em dezenas de nutricionistas, né? Já fui em dezenas de academia, já tive dezenas de professores. Então, eu não fui no primeiro nutricionista, emagreci. Muito pelo contrário, gente. Eu fui em 1, fui em 2, fui em 3, fui em 10, fui em 20, até eu entender que a questão desse processo era
minha mente, né? Começa por ali, você entender, você se reconhecer. Por isso que no primeiro vídeo que eu falei aqui, que eu conto um pouco da minha história, eu sugeri que você vá no espelho e se olhe no espelho. Exatamente por isso. Você se olhar e você se reconhecer, né? Eu, por exemplo, eu no espelho, quando eu estava muito acima do peso, eu ia na frente do espelho e eu não me reconhecia. Eu não sabia mais quem eu era, porque eu estava assim, num processo, né? E eu olhava e pensava, caraca, quem sou eu? E hoje, né, depois que eu passei pelo meu processo, eu emagreci aí meus 40 quilos, eu me olho no espelho e eu sei quem eu sou. Eu sou a Camila e eu tenho muito orgulho da minha história. Eu me vejo, eu me reconheço, eu me honro, eu me amo. Gente, é um processo, né? E cabe a você decidir quando que você vai começar o seu processo. Agora mesmo, hoje mesmo, você pode, né, como eu falei, ir na frente do espelho, olhar para você mesmo e dizer: eu me amo, eu me vejo, eu me reconheço, eu me honro, né? Porque você deve fazer essa mudança de vida, né? Esse processo de emagrecimento, como eu falei, sair aí do extra GG para um P e para um M, por você se amar, não por você se odiar, sabe? Muitas pessoas estão ali, né? E elas odeiam o corpo delas. Gente, e não é sobre isso, é muito pelo contrário. Faça isso porque você se ama, porque você se ama ao ponto de despender seu tempo, né, para estar assistindo esse vídeo, para estar buscando maneiras, várias maneiras de mudando a sua vida. E como eu falei, aos poucos, com paciência, com dedicação, com amor. Gente, eu sei que é difícil, né? Eu sei quando eu comecei, né, há quase 2 anos atrás, eu sei as pessoas que riram de mim. E teve muita gente que riu, que dava risada de mim, que debochava de mim, porque as pessoas acima do peso, né? As pessoas, né, que estão ali gordinhas, estão acima do peso, a maioria sempre vai ser alvo, né, de piada. Então, vai ser apelido de tudo que é coisa, né? Eu sei que as pessoas riem de você, porque eu já senti isso, né? Você começar na academia e as pessoas ficarem olhando para você, olha ali aquela gordinha, né? E eu penso, pelo menos eu tô me esforçando, né? Uma hora eu sei que eu vou conseguir, e conseguir, com muito esforço, com muita disciplina. Mas como eu falei num outro vídeo, na academia ninguém liga para você. As pessoas vão te olhar, mas elas não vão te ver. Elas não sabem a tua história. Elas não sabem o que se passa na tua vida. Por isso que eu digo, quem tem que saber é você. Você tem que ter o seu propósito. Você tem que ter o teu motivo de agir, a tua motivação. E mais uma coisa sobre motivação, inclua a organização. Para você se sentir motivada para fazer as suas coisas, seja uma pessoa organizada, né? Com a sua dieta, seja organizada com o teu treino, seja organizada e disciplinada com o fato de você tomar água, né? Que eu já falei no outro vídeo que é muito importante. Então, seja uma pessoa organizada que você vai ser automaticamente uma pessoa motivada e disciplinada. E esquece os outros. Você vai fazer isso por quem? Você vai fazer isso por você. E como eu falei, eu sei das pessoas que riram de mim, às vezes tem umas que eu nem sei, mas confesso que eu nem dava muita bola, eu não tinha escolha. Como eu falei num vídeo, né? Eu falei, chegou um momento da minha vida que eu não tinha escolha. Ou eu me escutava, ou eu me via, ou me reconhecia, ou, né? Enfim, ou tudo ia acabar. O que eu ia fazer da minha vida, né? Eu ia ficar ganhando mais peso? Então chega um momento que você, né, já parou, vai parar, né? Parar de se importar com a opinião dos outros, que eles vão rir de você. Você tem que se respeitar, você tem que acreditar em você. E aí depois, ao longo do processo, as pessoas vão começar a notar, né? Depois que você, que nem hoje eu já emagreci 40 quilos, né? As pessoas vão olhar para você de uma maneira diferente. Tem uma frase que é assim: cresça e apareça, né? E é mais ou menos isso. Faça por onde, entende? E eu sei, gente, eu sei que é difícil, como eu falei, né? Vai de você perseverar. Eu sei que tinha muita gente que ria de mim, que debochava de mim, que fazia piada pelas costas, umas até pela frente.
pessoais mesmo ali da área, amigos, até algumas pessoas da minha família. Mas assim, gente, como pode melhorar? Como eu falei, não é porque alguém tá fazendo isso com você, debochando de você, que você vai fazer a mesma coisa, né? Seja você, eu sou eu, né? Então, como eu fiz no meu Instagram, eu gravei um videozinho que falava assim: se vingue das pessoas, se vingue das pessoas. E aí eu falei qual que era a melhor vingança, né, de todas. E a melhor vingança, eu vou falar aqui para você agora. A melhor vingança é ser feliz. Essa é a melhor vingança. É você ser feliz, é você fazer por você. Não pense jamais em se vingar. Não pense mal, não deseje mal para as pessoas, porque eu sei que se você está numa situação acima do peso, eu sei que isso acontece porque eu já passei por isso, mas não pense em nenhum momento em se vingar das pessoas, nem revidar. Revidar, então, jamais! Alguém falar algo para você e você responder de volta? Nunca, né? Então, se alguém falava algo para mim, eu nem dava bola, eu pensava, vou perder o meu tempo responder essa pessoa? Eu não, eu vou ser feliz, né? Então, hoje, para mim, ser feliz, estar bem comigo mesma, né, com o mundo ao meu redor, com o meu mundo, estar de bem com a minha família, né, no relacionamento, em tudo, né? Isso é ser feliz, é buscar a plenitude, né, em todas as áreas da vida, como eu falei no vídeo de ontem, e isso é possível. Começa com você, começa de dentro, talvez começa com o fato de você apenas acreditar nisso. Se você agora, o teu primeiro passo pode ser acreditar que é possível, né? Coloca isso aí. Se você ainda não acredita que você consegue, que você é capaz, né? Que você é uma pessoa que vai lá e faz, o seu primeiro passo, então, agora é trabalhar o acreditar. O primeiro passo é acreditar em você. Porque, como eu falei, não fique refém das pessoas, não fique refém de alguém acreditar em você. Você tem que acreditar em você, você tem que se conhecer, você tem que saber as suas qualidades, você tem que saber os seus defeitos, você tem que saber os teus pontos fracos, porque quando você sabe os teus pontos fracos, você consegue ir melhorando um a um, né? Não tenta melhorar tudo de uma vez só, né? Tem que ser aos poucos, né? E aí é importante você se conhecer. Sabendo as tuas qualidades, ninguém mais vai te ofender. Não importa o que falarem de você, ninguém vai te ofender. Eu falei isso no vídeo já, né? Às vezes as pessoas... Hoje, né? Hoje, óbvio, as pessoas sempre vão falar da gente, né? Então hoje, se alguém falar alguma coisa de mim, ou eu nem vou dar bola, ou eu vou dar risada, né? Então, quando você se conhece, quando você se fortalece, você se encontra, você se ama, você se reconhece, você se honra, é impossível alguém conseguir te ofender. Não tem como. Então, não importa o que falem de mim. E é óbvio que as pessoas falam, né? Mas, gente, eu me conheço, eu me amo, eu me honro, eu me esforço, eu sou dedicada, eu sou disciplinada. Sério que eu vou dar bola porque as outras pessoas falam? Ai, não, né? Eu vou dar ouvido para mim. E a oitava fome, a fome celular. A fome celular é quando o teu corpo sente falta de algum nutriente e ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele faz você sentir vontade de comer determinado alimento em que tem aquele nutriente. Isso também é um processo, né, do cérebro. É a fome celular, quando o teu corpo está sentindo falta de algum nutriente, de alguma coisa, e o teu cérebro manda, né, essa vontade para você ter vontade de comer determinado alimento, uma fruta, né, uma leguminosa, uma oleaginosa, e aí para você ter aquele determinado tipo de nutriente. Mas esse é uma fome assim muito minuciosa, né? Que a gente dificilmente vai perceber, mas é tipo quando do nada tô com vontade de comer uma coisa que eu nunca comi, né? Então essa aí é a fome celular. Como pode melhorar?
Eu anotei aqui também sobre, né, o quanto a gente se nutre não só de comida, mas a gente se nutre também das emoções. Uma coisa que vai ajudar muito, me ajudou muito no meu processo de emagrecimento, no meu processo de perda de peso, foi nutrir bons sentimentos. Quando você nutre bons sentimentos, você já vai enfraquecer aquela fome emocional, né? Que a fome emocional normalmente vem quando a gente está triste. Existem pessoas que comem quando estão felizes? Talvez. Mas o que mais é estudado aqui é a fome emocional ligada a sentimentos quando estamos com sentimentos, né, tristes, para baixo, né? Então, sobre nutrição e alimentação, processo de emagrecimento e principalmente no meu processo de emagrecimento, foi nutrir as minhas emoções, foi ter bons sentimentos, bons pensamentos. Por quê? Se você tá no alto astral, se você tá feliz, se você tá bem, se você faz coisas que você gosta, o que vai acontecer? Dificilmente você vai passar, você vai se sentir triste, né? Você vai já combater uma delas aí, né? Então, nutrir bons sentimentos para evitar com que você fique triste muito rápido, né? É nutrir bons sentimentos, bons pensamentos. Aí tem uma coisa que você pode fazer que eu já falei aqui, que é meditar, né? A meditação vai te ajudar a conhecer você, a conhecer o teu corpo, a te sentir, a se sentir e observar os teus sentimentos, né? Eu sou professora de yoga e de meditação. E eu me lembro que sempre no início das minhas aulas eu falava sobre isso, né? A gente sentar, respirar e observar o nosso corpo. Como que tá meu corpo hoje, né? Como que tá o meu pé? Como que tá minha perna? Como que tá minha barriga? Como que tá os meus braços? Como que tá meu cabelo? Qual sentimento predominou no meu dia de hoje? Né? Qual pensamento foi predominante no meu dia de hoje? Qual sentimento eu gostaria de sentir agora que colaboraria para mim me sentir melhor, uma pessoa mais feliz, né? A meditação é muito importante e me ajudou muito a meditação e com certeza o yoga também, né? No meu processo de emagrecimento, porque me fez eu me tornar uma pessoa mais centrada, concentrada, disciplinada, motivada, organizada, né, para mim conseguir atingir o meu objetivo. E para estar aqui hoje, né, agora contribuindo com você, para você também, né, obter êxito no seu processo de emagrecimento. Como eu falei lá no início, o meu objetivo aqui é ajudar mulheres a emagrecer sem sofrimento. Não é porque eu sofri que eu tive que descobrir aquilo que funcionava para mim, que você precisa passar pela mesma coisa. Sim, é possível que você emagreça sem sofrimento, tendo as técnicas certas, estudando, tendo paciência, colocando em prática tudo aquilo que você vai aprendendo, né? Então, sim, a nossa alimentação, né, o comer, a vontade de comer, né, tá sim ligada ao nosso emocional. E existe também, tem um outro estudo que fala da fome psicológica. Essa fome psicológica, ela linka com outros 3 tipos de fome, né? Uma delas eu já falei aqui. A primeira é a vontade de comer, que é, por exemplo, que eu já falei no outro vídeo, que é a diferença entre a fome e a vontade de comer. A vontade de comer é, por exemplo, quando você vai num restaurante, você comeu sua comida lá, seu arrozinho, seu feijãozinho, sua carninha, sua saladinha, e aí você vai lá e passa pela mesa de sobremesa, né? E aí você vê aquele pudim, aquela torta, aquele sorvete, né? Enfim. E aí você tem vontade de comer, mas você já tá de barriga cheia. Como assim vontade de comer? Essa é a vontade de comer, muito diferente da fome, né? A vontade de comer é quando você vê algum determinado alimento que você gosta, ou ele tá muito bonito, ou tem um cheiro muito bom, ou o barulhinho dele, né? E aí você sente aquela vontade de comer, né? Você já comeu, você tá de barriga cheia, mas você quer comer aquilo ali.
Ou você vai almoçar na casa de alguém, você também já almoçou e vem a pessoa com aquela sobremesa maravilhosa, né? E aí você tem o quê? Vontade de comer. E aí tem uma dica aqui que eu vi de uma especialista que é o seguinte: coma, se você tem muita vontade, coma um pedacinho. Coma no sentido de saciar a sua vontade. Porque ela comentou o seguinte, que uma vontade reprimida, vontades reprimidas podem virar uma compulsão depois. Ou, por exemplo, se você sabe que se você não comer aquela comida ali que você teve vontade, você vai passar o dia inteiro pensando naquela comida. Ah, eu não vou comer esse bolo porque eu já tô de barriga cheia. Mas se você for passar o dia inteiro pensando no bolo, né? Ah, eu não comi aquele bolo, ah, não sei o que, né? Então você come um pedacinho pra sua vontade, né? Mas o normal, por exemplo, para mim hoje é eu já ter comido, né? E eu ver alguma coisa que eu poderia ter vontade de comer, mas para mim, tipo, ok, né? Eu já me disciplinei nisso e já consigo me organizar nisso. Então, mesmo que eu veja alguma coisa e eu tenha vontade de comer, se eu pensar, se eu não comer isso agora, para mim tudo bem, ok, eu não vou comer. Mas se eu tiver muita vontade de pensar, meu Deus, eu vou passar o dia inteiro pensando nisso, se eu não comer, eu vou lá e como um pedacinho, tipo, uma coisinha, né? Tipo, o menor possível, só pra, né, sentir o gosto ali e tal. Então, saiba diferenciar, né, esses alimentos também, mapeie esses alimentos, né? Tem coisas que, óbvio, que eu vou ver e vou sentir vontade de comer, mas se eu não comer, ok, tudo bem, eu não vou ficar pensando na comida e muito menos o dia inteiro. Mas talvez algumas coisas sim, né? E aí sim eu posso comer um pedacinho, né? Como eu falei, é você ter disciplina, porque assim, uma coisa muito importante, ser saudável, ser fitness, ser maromba, né? Estar nessa vida saudável, não é você nunca mais comer pizza, não é nunca mais você comer aquilo que você gosta, não é você nunca mais comer as comidas que você gosta. É muito pelo contrário. Fazer uma reeducação alimentar, uma reeducação de vida, é sim você comer aquilo que você gosta, só que com disciplina. Por exemplo, né? Antes, se eu quisesse comer, sei lá, vamos dizer, um bolo de chocolate, que eu amo, né? Sabe aquela. E a minha cobertura preferida é aquela, sabe, que fica com a casquinha dura, aquela cobertura de chocolate que fica. Que inclusive essa é a que mais vai açúcar, né? Eu acho que metade da cobertura é açúcar. Aí fica aquela casquinha assim, tipo, que faz crack, crack, crack no bolo de chocolate. É a minha preferida, né? Eu sei que tem aquelas coberturas que são mais molinha, mais molhadinha, né? A minha preferida é a durinha, é a que mais vai açúcar. Então, por exemplo, antes eu, por não saber, né, por não ter consciência, por, né, enfim, independente do motivo, eu ia lá e comia quantos pedaços eu quisesse, 2, 3, né? E é óbvio que o resultado de você comer 2, 3, 4, 5 pedaços de bolo vai ser o quê? Ganho de peso, né? Então, isso era óbvio para mim, né? Então, hoje, com a consciência que eu tenho, com tudo que eu estudei, com tudo que eu busquei, com as técnicas que eu aprendi, com as técnicas que eu criei, o que que eu faço? Se eu sentir muita vontade, eu vou lá e como um pedaço. E aí uma outra dica que eu vou trazer aqui para vocês é coma devagar, coma, cheire o alimento, olhe para ele, sabe? Aprecie, faça do comer um ritual. Tem uma coisa também que eu comecei a fazer e eu faço até hoje, e provavelmente sempre vou fazer, é fazer uma oração de agradecimento, fazer um momento de agradecimento pelo alimento que eu tenho. E isso eu faço por diversos motivos, né? Primeiro que eu acredito em Deus, né? Já deu para ver. Eu tenho uma tatuagem aqui. Mas para quem não acredita, ok, tudo bem, né? Mas é no sentido assim de agradecer. Eu faço assim, ó. Deus, né? Se você não acredita em Deus, você pode falar universo, enfim, ou, né, aquilo que você acredita, mas eu faço assim: Deus, universo, muito obrigado por esse alimento na minha mesa, né? Por sempre a comida estar abundante, né? Por esse alimento maravilhoso. Agradeço as mãos de quem fez, independente se fui eu ou se eu comprei o bolo lá no mercado da esquina. Eu falo assim:
agradeço esse alimento, agradeço as mãos de quem fez esse alimento, né? Muito obrigado por esse alimento, que eu sempre tenha comida na minha mesa, né? Enfim, aí você faz a sua oração. E eu torno desse processo de comer, isso me ajuda a diminuir a minha ansiedade, né? A gente traz entra num estado de gratidão, né? E isso é maravilhoso. Então, faça da sua refeição, comece a observar aquilo que você come, o momento que você come. Faça do comer ligado ao momento de prazer, de felicidade, de tranquilidade. Não coma quando... busque, pelo menos, não comer quando você estiver muito ansioso, né? Muito nervoso, né? Busque fazer a sua refeição, o seu alimento em um momento de tranquilidade. Às vezes, por exemplo, você vai almoçar, você tem que almoçar agora, né? E aí você tá nervoso, você tá... Se você fechar os teus olhos e falar assim: Deus, universo, aquilo que você acredita, obrigada por esse alimento na minha mesa, né? Esse alimento sagrado, né? Que vai alimentar, que vai nutrir meu corpo. Obrigado pelas mãos de quem fez, né? Obrigada por ter sempre comida na minha mesa, né? Fazer um momento assim, isso vai te trazer tranquilidade, vai colocar gratidão no teu coração. E se no momento ali você tiver, né, essa fome emocional, isso vai diminuir, né? Ter o sentimento de gratidão e felicidade no coração vai diminuir sua fome, se ela for uma fome emocional. Então isso com certeza contribui. A minha dica é fazer uma oração, ou um momento de agradecimento, né, pelo alimento que a gente tem, né? Porque no Brasil tem muitos. Eu estava vendo uma matéria que chega a quase 30 milhões de pessoas que não tem comida para comer. E aí eu me lembrei disso que eu faço, sabe? Porque imagina, não consigo imaginar, né, não ter comida para comer, porque eu sempre tive, nunca me faltou, né? Graças a Deus, graças aos meus pais, né? Enfim, nunca me faltou nada, eu sempre tive comida. Mas eu imagino, por exemplo, né, as pessoas que já passaram por isso, tipo, não ter o que comer. Então, por isso que no meu coração eu sempre tento nutrir isso, né, esse ato de agradecer pela comida que eu tenho, porque, né, graças né, eu vou falar Deus porque eu acredito, tá? Eu digo graças a Deus, né, e enfim, todas as oportunidades que eu tive, as oportunidades que eu criei, eu sempre tive tudo. Então, pra mim, né, pra mim, Camila, isso é importante até hoje, exercer esse ato de gratidão pelo alimento que eu tenho, né, criar uma relação, eu digo assim, de ser amigo da comida, né, ela vai nutrir teu corpo, né, então, pra mim isso enfim, muito importante. Falando aqui, falei da vontade de comer, né? E vou falar também da fome social. Qual que é a fome social? É quando você vai ali numa confraternização, uma confraternização do seu trabalho, uma festa de aniversário, né? Enfim, e aí você nem tá com fome, né? E sabe aquelas festas que você tem que ir, né? Aquele aniversário, aquela formatura, casamento, como é que é? Churrasco da turma, churrasco do trabalho, enfim. Porque é cultural, né? É cultural as pessoas fazerem uma celebração, uma comemoração, ou comemorarem algo comendo e bebendo, né? Então essa é a fome social, é você tá no lugar, você nem tá com fome, mas todo mundo tá comendo, você vai lá e come também. Mesmo que você coma pouco, você vai comer. Então essa é a fome social e é muito importante observar isso. Eu me lembro quando eu comecei, né? E aí, tipo, eu comia pouco, por exemplo, se era alguma comida, quando eu ia em algum lugar, e se era uma comida que não tava na minha dieta, era óbvio que eu ia fazer o quê? Se eu fosse comer, eu ia comer pouco, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu amo, que tem muito no Rio Grande do Sul, que as pessoal faz quando faz churrasco, que é maionese. Eu amo maionese, né? Maionese é de batatinha, né? Pica a batatinha ali, faz uma maionese. No Rio Grande do Sul é mais caseira, né? Ali faz com ovo, faz com leite, com azeite, né? E a minha mãe sempre colocava assim bastante tempero, tipo cebola, tomate, cebolinha, salsinha, ou milho e ervilha,
nossa, que delícia, né? E eu amo, sempre gostei muito de maionese. Então, por exemplo, aí se eu fosse num lugar e tinha maionese e se eu fosse comer, eu ia comer pouco, né? E aí todo mundo, aí as pessoas vão falar: "Ah, mas você tá comendo pouco, não sei o quê, come mais". Essa é a fome social. Então é muito importante você observar, se você for num lugar fazer uma refeição, uma confraternização, você pode, você tá de dieta, você pode não comer, você pode comer antes de sair de casa, você pode levar a sua comida e comer junto com a pessoa, mas você leva a sua famosa marmita. Você pode levar a sua marmita e confraternizar você com a sua comida. Você pode comer antes de sair de casa, ou você pode comer a mesma comida que as outras pessoas, mas você come menos. Ou se tiver comidas que estão dentro da sua dieta, você foca nessas comidas que estão dentro da sua dieta, né? Comidas, eu digo, saudáveis, né? Tipo assim, comida de verdade, arroz, feijão, carne, etc, né? Claro que provavelmente vai ter bolo e coisinha assim, mas aí você come mais da comida saudável e come menos das outras que são mais calóricas, enfim, né? E aí a fome emocional que eu já falei para vocês, né? A fome emocional é ligada a algum sentimento, é ligado à recompensa, é ligado a eu mereço comer isso porque eu trabalhei o dia inteiro, né? E uma coisa importante que eu anotei aqui para falar é não tenha medo da sua fome, né? Mapeie a sua fome, né? Me conta aqui nos comentários qual tipo de fome você tem, desses 8 tipos que eu falei. Desses 8 tipos que eu falei, me conta qual você já teve, quais você tem, se você já teve todos, se você já tinha ouvido falar desses tipos de fome, né? Então, a gente mapear e conhecer o nosso tipo de fome, qual que a gente mais tem, é muito importante, né? Então não tenha medo da sua fome, conheça ela e saiba como lidar com ela, né? Se conhecendo. E outra coisa que eu notei aqui também é você tem fome de quê, né? Se a sua fome é emocional, se a sua fome é vontade de comer alguma coisa, se sua fome nem é fome, é vontade de comer. Você tem fome de quê? Se a sua fome, na verdade, é sede, né? Ou você tem fome de algo emocional, né? Então é muito importante. Com certeza eu vou falar isso em outro vídeo, né? A fome, falar mais sobre isso, porque eu realmente acho muito importante, que eu ia dizer, quando a gente se sente assim, vulnerável, carente, triste, né? Muitas pessoas vão buscar fuga em alguma coisa. Algumas buscam na comida e outras buscam em outra coisa. Por isso que é muito importante, né? A gente se conhecer, né? Se valorizar, se amar, cuidar do nosso corpo, né? Eu sempre falo isso, cuide do seu corpo, você mora nele, né? Você não vive sem você. Então, cuide do seu corpo, cuide de você, faça isso porque você se ama, né? Porque é só você se amando que outra pessoa vai amar você também. O amor próprio começa com nós mesmos, né? Não seja refém das outras pessoas esperando, né, alguém amar você ou fazer algo por você. Você faz por você, porque você se ama, porque você se valoriza, né? E aí eu pergunto, agora é a hora, né? Agora é a hora de você começar, né? Você que já está no seu processo de emagrecimento, pode deixar suas dúvidas, perguntas, sugestões, né? Que assim possível eu vou responder. Gratidão por ter assistido até aqui. Espero, né, com humildade, com amor, ter contribuído um pouquinho com você. Se você gostou desse vídeo e está buscando temas relacionados a isso, convido você a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com amigos, família, né, que também estão em busca desse processo, ou até talvez para conhecimento, para auxiliar você, enfim, você pode compartilhar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, que isso vai ajudar muito. Gratidão e até o próximo vídeo.